Então vamos dar início à nossa aula sobre doenças do nosso século. Essa é a Escola Bíblica Palavra Viva e estamos começando a nossa aula de hoje, que vai tratar das doenças na área intrapessoal. Nós já introduzimos este curso falando para você um pouco sobre o porquê que nós entendemos a importância de ministrar este assunto numa escola bíblica. Porque essas doenças que nós vamos ver, que na verdade são pecados, que estão muito presentes na vida da igreja dos nossos dias. Então é de extrema importância que nós entendamos a real ameaça que sofremos diante da possibilidade de desenvolvermos essas doenças nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal e até mesmo na nossa vida espiritual. E nós vamos começar falando sobre as doenças na área intrapessoal. E a aula de hoje vai tratar, ou começar a tratar dessas doenças. Mas a primeira pergunta que com certeza você deve estar se fazendo: o que são doenças intrapessoais? Bom, essas doenças são enfermidades espirituais, então veja bem, elas não são físicas, não são emocionais, elas são espirituais, que atingem principalmente pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, as pessoas que não são salvas, elas são afetadas por essas doenças. Elas são doenças internas que afetam profundamente os relacionamentos dessas pessoas. Por isso que são chamados intrapessoais, porque são doenças que afetam os relacionamentos. Talvez, amados, seja por isso que a nossa sociedade seja tão caótica. Nós vivemos hoje a realidade de uma sociedade caótica. Se você não percebeu isso ainda, preste bem atenção. Talvez seja por isso que muitas pessoas hoje estão vivendo em conflito com os seus semelhantes, às vezes até com pessoas bem próximas delas. Muitos relacionamentos são quebrados devido aos efeitos das doenças intrapessoais. Elas agem internamente, mas afetam externamente os relacionamentos entre as pessoas que são afligidas por essas doenças. Nós vamos ver neste capítulo, ou nesta aula, algumas das mais severas e perniciosas, mas isso aqui não vai esgotar o assunto, né? Eu creio que há outras doenças, mas nós queremos falar aqui apenas daquelas que são mais severas, daquelas que realmente nós não temos outra alternativa a não ser tratar com elas. Bom, a primeira delas que eu quero tratar é a respeito de orgulho e vaidade. Esta é uma doença muito comum, já que muitas pessoas realizam coisas que são dignas de elogio e reconhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Um bom trabalho merece receber o devido reconhecimento. Como pastor, querido, eu já vi muitas pessoas se orgulharem por feitos que não eram assim nem tão grandiosos. Desculpa eu estar falando isso, mas é uma verdade, né? Eu já vi pessoas assim, se ufanando por coisas que eu falava, nossa, mas acho que ela está dando muita importância, não querendo menosprezar o trabalho, mas realmente estava se fazendo muito barulho por uma coisa que não era tanto assim. Pessoas como essas, elas estão o tempo todo exigindo reconhecimento e elogio pelo que fazem, né? Não interessa se ela foi, tirou a cadeira, colocou ali, né? ou deu uma varridinha no chão, ela quer reconhecimento. E quer, inclusive, que se faça um reconhecimento que vai muito além daquilo que ela fez. Sim. A vaidade é um pecado que acompanha o orgulho.
pois existem muitas pessoas que são adeptas do culto à personalidade. Não é de se espantar que tantas pessoas se orgulham de sua beleza ou elegância, já que vivemos uma sociedade em que a beleza é endeusada, não é verdade? A beleza é endeusada. E a mídia constrói o altar adequado para que a beleza seja adorada, adeusada, celebrada. Os palcos para a exposição da beleza e da elegância são constituídos nos mais diferentes lugares, que vão desde as festas, as baladas, as cerimônias, né, entre casamento, formatura, né, até a exposição da beleza profissional em novelas, filmes e desfiles de modas. Então, há um palco muito amplo para que a beleza seja exposta, seja apreciada, seja elogiada, né? Aí nós temos os símbolos sexuais, temos as misses, né? Miss Brasil, Miss Universo e tudo mais. No Salmo 4:2, Deus deixa bem claro qual é a sua posição acerca da vaidade. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Amar a vaidade é converter a glória de Deus em infâmia. Buscar a vaidade é viver uma mentira, pois a glória produzida por ela é passageira. Os vaidosos convertem a glória de Deus numa infâmia, pois agem como se a sua glória fosse maior do que a de Deus. Eu nem estou dizendo que a pessoa pensa isso, mas a maneira dela agir demonstra claramente que a atitude do coração é essa. A pessoa vaidosa não somente age com vaidade, mas ela pensa com vaidade. E Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe quando pensamos de forma vaidosa e orgulhosa. Ele afirma isso no Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. A vaidade tira do ser humano a capacidade de entender a brevidade de sua vida e a deteriorização natural de tudo aquilo que provoca orgulho e vaidade no seu coração. Vejamos o que diz o Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Assim é a nossa vida neste mundo, meus queridos. Somos como um sopro, nossos dias são como a sombra que passa. Isso fala da brevidade da vida. Nossa vida é muito curta para passarmos por ela nos preocupando com as futilidades que são fruto da vaidade e do orgulho. E isso não tem nada a ver com o desejo de mantermos a nossa beleza ou nos postarmos com elegância. Nada a ver. O problema surge quando esses valores sociais afetam o nosso interior. Então veja só, minha irmã, não é errado você querer se vestir bem, ser bonita, agradável, principalmente se você é casado e faz isso visando agradar o seu esposo. Isso é completamente correto. Mas o problema é quando a vaidade contamina o nosso interior. Através do profeta Jeremias, Deus denuncia o que a vaidade provoca quando ela afasta as pessoas dele. Em Jeremias capítulo 2, verso 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Quando uma pessoa segue o caminho da vaidade, ela se afasta de Deus e se torna leviana. É triste, não é? Leviano é aquele que julga ou procede irrefletida e precipitadamente, que age sem seriedade. Isso é o leviano. Assim também é o orgulhoso e o vaidoso. A pessoa orgulhosa e vaidosa, ela vai acabar se tornando leviana. É alguém que demonstra inconstância e que é inconsistente nos seus relacionamentos. O orgulhoso é alguém difícil de se relacionar,
porque os seus relacionamentos nunca serão duradouros. Seus alvos não são as pessoas, mas o seu desejo mais ardente será a fama e a projeção social. Então ele não está muito preocupado com pessoas. Ele não está preocupado com que as pessoas, como as pessoas estão. Ele está preocupado sim com o que as pessoas pensam dele, porque isso afeta o seu orgulho. Para o rei Salomão, todo o esforço para buscar a fama e a projeção social é pura vaidade. E ele deixa isso muito claro em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Jesus apresenta algumas características importantes dos orgulhosos quando descreve os escribas e fariseus em Mateus capítulo 23, versículos 2 a 7. E ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens rabi. Então, em primeiro lugar, Jesus deixa muito claro aqui que pessoas orgulhosas falam coisas boas e que devem ser levadas a sério. Versículos 2 e 3. Mas qual é a questão? Elas não praticam o que falam. Até falam coisas assim tremendas, mas não praticam. Eles são adeptos do seguinte pensamento: faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Segundo, eles colocam sobre as pessoas um peso que elas não podem e não querem carregar. Jesus disse isso no versículo 4. Os fariseus faziam isso. Colocavam sobre as pessoas um peso que elas não queriam e nem, às vezes, nem podiam carregar. Terceiro, tudo o que fazem é para ser visto e elogiado pelos homens. Verso 5. São exibicionistas, estão sempre à espera do elogio e reconhecimento dos outros. Em quarto lugar, estão sempre em busca de um lugar de destaque para exibirem seus dotes, sejam eles quais forem. Versículo 6. E por último, eles querem sempre ser cumprimentados e serem elogiados. Gostam de títulos, principalmente aqueles que lhes conferem algum tipo de autoridade. Versículo 7. Diante desse quadro, então, resta-nos saber o que podemos fazer para vencer a vaidade e o orgulho em nossas vidas. Essa doença intrapessoal pode afetar o nosso relacionamento com os outros, mas o que é mais sério é que afeta o nosso relacionamento com Deus, pois Deus resiste aos soberbos, conforme Tiago fala no seu livro, no capítulo 4, versículo 6. Agora, a pergunta é, se é uma coisa tão séria, como é que nós podemos ser curados do orgulho e da vaidade? Bom, quem nos abre um caminho para a cura é Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. O primeiro passo que Paulo nos apresenta para vencer o orgulho e a vaidade é uma decisão. Então, comigo onde você está. Decisão. Escreva no canto do texto de Efésios 4, 17 a 19 na sua Bíblia. Decisão. É preciso tomar uma decisão. Não mais andeis. É uma decisão. Eu não vou mais andar assim. Essa decisão muda os nossos pensamentos. Essa decisão deve ser fruto de um quebrantamento provocado pelo Espírito Santo.
A vaidade provoca o entenebrecimento de nosso entendimento. Com o entendimento obscurecido pelo orgulho e pela vaidade, nós nos separamos de Deus e nosso coração fica endurecido. Assim, nos tornamos ignorantes, insensíveis e nos entregamos, em última instância, à lascívia. E passamos a desenvolver uma avidez por toda sorte de impureza. Então é um processo que vai acontecendo na vida da pessoa que alimenta o orgulho e a vaidade no seu coração. Podemos perceber que a vaidade e o orgulho iniciam um processo de autodestruição que afeta diretamente os nossos relacionamentos. O orgulhoso julga-se superior ao outro e despreza os que estão abaixo da sua condição privilegiada. Ao final, o resultado para o orgulhoso será a desonra. E você pode conferir essa verdade em Provérbios capítulo 11, verso 2 e o capítulo 16 de Provérbios, versículo 18. Quando nós experimentamos um quebrantamento e por meio dele tomamos a decisão de mudar o nosso comportamento, vamos tomar uma atitude. Então, depois da decisão, vem a tomada de atitude. Vamos mudar nossa maneira de andar. Não vamos mais andar como os orgulhosos. Vamos reconhecer, conforme diz o sábio rei Salomão, que olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. Para os ímpios é uma lâmpada, mas é pecado. Provérbios 21, 4. Quando reconhecemos que o orgulho e a altivez são pecados, nos humilharemos na presença de Deus. E com arrependimento, vamos confessar o nosso pecado e receberemos o perdão de Deus. A partir daí, passaremos a trilhar o caminho da humildade e, consequentemente, restauraremos nosso relacionamento com Deus e com os irmãos e amigos. Verdadeiramente, a mudança na vida de uma pessoa orgulhosa e vaidosa, quando o Espírito Santo traz o quebrantamento, ela se torna uma pessoa humilde, ela se torna uma pessoa quebrantada, é algo extraordinário. É uma mudança muito radical. Se você se identificou com essa doença intrapessoal, tome uma decisão agora, meu querido. Esse é o momento de você tomar a decisão. Você está aí se autoanalisando, vendo se realmente você se enquadra nessa descrição. E realmente eu me enquadro. O que eu faço? Ajoelhe-se e confesse a Deus o seu orgulho e vaidade. E peça a Ele para colocar a humildade de Jesus em seu coração. Passe a andar como Jesus, aprendendo com Ele, que é manso e humilde de coração. Isso trará descanso e paz para a sua alma. Ok? Então terminamos essa aula. Voltaremos no nosso próximo vídeo com mais uma doença intrapessoal, vamos tratar dela, mas eu gostaria de desafiar você nesse momento, aonde você estiver, se você puder fazer isso, ajoelhe-se aí, faça comigo uma breve oração e quem sabe seja este o momento em que você está tomando uma decisão e vai tomar uma atitude e Deus vai mudar a sua história. Seja humilde como Jesus e você vai colher muitos benefícios dessa decisão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento nós confessamos diante do Senhor o nosso orgulho, arrogância, vaidade e pedimos ao Pai que Tu venhas quebrantar o nosso coração, nos mover a tomar uma decisão de a partir de hoje mudar esse comportamento e salvar muitos relacionamentos que podem até mesmo já estar quebrados. Eu oro e abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, que nesse momento, com uma atitude de humildade, está se ajoelhando na Tua presença e clamando ao Senhor por uma mudança. Eu o abençoo e declaro que isso venha acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. E você pode acessar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Um abraço e até lá.